Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Éder, eu sou enfermeiro, sou professor da Escola Técnica Geração de Florianópolis e a disciplina que a gente inicia hoje é a disciplina de auditoria e enfermagem. A auditoria nada mais é do que analisar um processo, analisar algo que está acontecendo dentro de uma instituição para sempre procurar corrigir, para sempre procurar traçar melhorias, traçar estratégias relacionadas a determinado processo. A gente vai falar um pouquinho de questão financeira, que é muito importante. A gente vai falar um pouquinho de questão de qualidade assistencial, de segurança do paciente. Todos esses propósitos estão dentro da disciplina de auditoria e enfermagem, que é uma disciplina de 5 encontros, onde cada encontro desta disciplina tem um slide contendo conteúdo teórico, tem uma videoaula como essa, gravada para vocês, para ajudar a assimilar o conhecimento, tirarem algumas dúvidas que porventura pela leitura não ficou tão claro, e uma atividade, né, avaliativa, um quiz ao final de cada encontro. Então, são 5 encontros, totalizando 5 atividades, 5 notas para vocês nessa disciplina. Desejo uma boa disciplina a todos e vamos lá. A gente começa então vendo o conceito básico, né? O conceito básico, o conceito simples de auditoria. Então, quando se fala em auditoria, a gente fala em avaliação de qualidade nos serviços prestados pelos profissionais e pelas instituições de saúde, né? Pela instituição que está de fato é, ali fazendo uso da mão de obra desse profissional. E a gente não pode esquecer que o que se verifica são normas, são condições, são regulamentações, são regularidades dentro do processo de auditoria. Obviamente que a auditoria tem muito a questão do cunho financeiro, porém a gente não pode esquecer que a auditoria ela também vai olhar processos de qualidade. Ela também vai olhar aquelas definições que são mais alinhadas do ponto de vista de organização, do ponto de vista de organização de processo de trabalho, do ponto de vista se as coisas estão indo conforme as determinações vigentes, conforme as legislações. Então, isso também não deixa de ser uma auditoria. E, obviamente, isso também vai impactar na questão financeira de qualquer instituição. Então, quando a gente pergunta quem que faz auditoria, né, e por que a importância de nós, profissionais da saúde, entendemos sobre auditoria, é porque qualquer profissional da área pode fazer auditoria, né? O foco principal, obviamente, são os profissionais da própria instituição. Então, quando você trabalha em um determinado local, e aí, obviamente, aqui falando da área da saúde especificamente, você pode ser um auditor. Você pode ser um médico, você pode ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que é o nosso foco aqui, entender o papel de vocês, técnicos de enfermagem, dentro da auditoria. E aí você faz uma auditoria interna com os seus próprios profissionais, com a sua própria equipe dentro daquela instituição que você trabalha. Porém, você também pode ser um auditor externo, você também pode ser um profissional contratado, que é alguém que vai fora da instituição para poder analisar essas questões dentro da própria instituição. Então, existem vários tipos de auditoria. Então, a gente elencou as 5 auditorias que existem: auditoria preventiva, auditoria operacional, auditoria concorrente e auditoria analítica e também auditoria de contas. E cada uma delas a gente vai desmembrar nesses nossos próximos momentos aqui. Cada auditoria dessas, ela tem um significado importante para esse processo de qualidade assistencial. Então, o primeiro delas é a auditoria preventiva, né? A palavra preventiva, então, vem de prevenção. Eu estou me prevenindo de alguma coisa. Então, quando uma instituição de saúde ela fala em auditoria preventiva, ela está querendo dizer que ela está fazendo uma auditoria, fazendo uma avaliação de processos, fazendo uma avaliação de algum instrumento antes mesmo da prestação de serviço. Então, ela vai olhar a possibilidade de falhas que existem naquele sistema, naquele setor, para não deixar isso ir para o produto final, né? Para não deixar isso acabar indo para assistência. Então, a auditoria preventiva ela vai trabalhar na prevenção de qualquer erro. Então, antes de acontecer alguma coisa,
errada, de acontecer alguma falha, já se trabalha para essas questões de prevenção da auditoria. É um fator extremamente importante. E aí, já que fala em prevenção, então ela vai avaliar, pode avaliar um processo de trabalho, ela pode avaliar um procedimento de uma instituição, ela pode avaliar como que aquela equipe está trabalhando, mas ela pode avaliar principalmente produtos. Já que estamos falando em prevenção, ela pode avaliar produtos para saber se de fato aquele produto ele tem uma boa qualidade para ir ao mercado. Se de fato aquele material, aquela seringa, aquela lâmina, aquela pinça, aquele determinado material que se usa tanto, aquela sonda vesical que se usa lá na assistência, ela é de fato de qualidade, se ela não vai ter nenhum problema, se após vários testes, enfim, foi comprovado que ela não tem nenhum problema e que ela pode ser comercializada ou que ela pode ser utilizada no paciente. Então, a auditoria preventiva, ela vai tentar prever esses erros, prever essas falhas, agindo sempre de antemão. O outro tipo de auditoria que a gente tem é a auditoria de custo operacional. O que que é uma auditoria operacional? A auditoria operacional agora já é aquela que vai avaliar de fato como é que está sendo o trabalho. Então, como é que está sendo o trabalho? Não só do ponto de vista de recurso, está economizando ou não, né, de gastos, está economizando ou não. Mas principalmente como é que funciona o processo. Todo mundo está desempenhando um bom trabalho, está tendo uma boa produtividade, as pessoas estão trabalhando adequadamente, está todo mundo tranquilo, satisfeito ali, o trabalho está sendo desenvolvido, é bom. Ah, estamos auditando realizações de curativo. Todos esses curativos estão padronizados, todos os profissionais estão fazendo curativo independente se plantão noturno, independente se plantão diurno, independente se tem várias sedes ou vários setores daquele hospital ou daquela instituição. Todos eles estão fazendo conforme o padrão. Então, a auditoria operacional ela vai visualizar isso, ela vai visualizar melhorar o desempenho, a produtividade baseado nisso. Inclusive, ela vai avaliar uma gestão de estoque, uma gestão de material. Então, vamos analisar os medicamentos que estão sendo utilizados. Vamos avaliar a questão de determinado insumo que está sendo avaliado do ponto de vista de estoque, para verificar se aquele estoque está indo rápido, se aquele estoque está demorando, né? Então, isso tudo vai desempenhar conforme a atividade. Então, dependendo de qual é o teor daquela instituição, talvez vai ter materiais que vão ser gastos mais rápido e talvez vai ter materiais que vão demorar um pouco mais para gastar. É isso que se avalia na auditoria operacional. A terceira auditoria que nós temos é chamada de auditoria concorrente. O que que é uma coisa concorrente? Concorrente é algo que é feito o tempo todo, que é feito em tempo real, ou seja, está concomitante, está concorrente à assistência. Então, a auditoria concorrente é aquela que o técnico em enfermagem está lá funcionando, está lá fazendo as medicações, está indo para o prontuário fazendo a checagem, e o auditor está concorrente a ele, ou seja, o auditor está auditando no mesmo tempo já aquela conta, para evitar algum erro, para evitar que se passe alguma informação ali despercebida e depois isso acabe se perdendo a informação e, obviamente, gerando um problema aí, né, um gasto financeiro para a instituição e um prejuízo para a instituição. Então, a auditoria concorrente ela vai avaliar as falhas do processo, seja ela financeiro, que é o nosso objetivo, mas também qualquer outro tipo de qualidade, né, ou de falha de qualidade. Só que ela vai avaliar durante todo o procedimento, então ela vai estar realmente com os profissionais nesse sentido. Dentro dessa auditoria concorrente, uma coisa que se leva muito em consideração são alguns indicadores, como um tempo de espera, por exemplo. É importante para a equipe, é importante para o gestor, para o líder daquele setor, principalmente de uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, saber qual é o tempo de espera daquele paciente naquele local. Ah, aquele paciente está esperando a média aí de hoje está sendo 30 minutos. A média de hoje está sendo 2 horas. O gestor vai analisar isso para ele poder traçar alguma estratégia para melhorar, ou pelo menos se ele não conseguir melhorar, mas ele ter um plano B para a possibilidade de ações, e inclusive questionamentos, né? Questionamentos dos familiares ou dos pacientes, que são muito comuns de acontecer. Com relação ao diagnóstico, então, como é que está sendo o diagnóstico desse paciente?
Eles estão recebendo um diagnóstico adequado? Esse diagnóstico está vindo num tempo hábil? Como é que está sendo o acolhimento desse paciente, né? Ele está chegando pela triagem, está sendo bem acolhido, está fazendo esse processo adequadamente? E como é que funciona a terapia? O tratamento está sendo adequado? Qual é o tratamento? Qual é a opção de escolha para esse tratamento? É isso que eles analisam também dentro desse processo. E a auditoria analítica, o nome já diz, é uma auditoria que vai analisar, é uma auditoria que vai analisar os processos de trabalho. Então, ela vai ver a qualidade e a consistência daquele dado. Ah, percebeu ali que no mês tiveram tantas quedas lá de um paciente, tiveram tantos erros na administração de medicação. Como é que eles vão analisar esses dados? O que que isso é importante, né? De que forma que isso vai trazer algum, de fato, ação, né? Alguma ação para a instituição? Então, ela vai analisar esses dados, inclusive internações hospitalares, consultas médicas. Ah, e qual é o nosso perfil aqui de internações? Ah, o nosso perfil de internações são pacientes de tais idades. Qual é o número de internações? O número de internações está sendo tanto, a nossa média anual aí, ou nossa média mensal, circula em tanto. Então, na auditoria analítica, vai se analisar os indicadores de gestão, para sempre melhorar o processo de trabalho. Então, vai ver o que está acontecendo, o que que dá para melhorar do ponto de vista de dado mesmo coletado, para se ter essa informação. Então, esses são os 5 tipos de auditoria para a gente introduzir o assunto. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.